Vamos continuando a aula aqui com Geografia. Geografia, vamos iniciar o módulo 7, na página 80. Entendendo plantas e mapas. Um conteúdo bem, como vocês sabem, né? Eu recordo que quando eu levava o mapa para a escola, todos ficavam observando, curiosos, né? Eu ficava bem empolgada sempre que eu podia apresentar um mapa para vocês, né? Um mapa real em cartografia. Então, aqui, entendendo plantas e mapas. Que objeto essas pessoas estão consultando? Que tipo de informação elas provavelmente precisam buscar? Então, ou seja, quem consulta um mapa, no caso dessas pessoas aqui, a gente pode observar que não é uma escola, né? Aqui, ó, a descrição. Na imagem, podemos observar pessoas consultando informações em rua de Nova York, Estados Unidos, em 2016. Então, aqui elas estão se localizando, não é isso? Para poder saber qual endereço seguir. Então, para a gente começar, vamos fazer essa leitura. As imagens abaixo são do mesmo local. O Bosque Alemão, em Curitiba, no Paraná. Ele é um parque com diversas atrações, inspirado na cultura alemã. Para concertos musicais, foi construído o Oratório de Beck, músico alemão que viveu entre 1685 e 1750. Há também a Casa da Bruxa, ou Casa Encantada, e a Trilha de João e Maria, história do folclore alemão. Subindo, aqui nós temos um croquis do Bosque Alemão, que está localizado bem aqui. Como vocês sabem, um croquis é um desenho feito, né, através de uma planta, você colocando uma folha por cima para fazer uma cópia. E aqui nós temos a planta do Bosque Alemão. Aqui eu não sei quem é que recorda, né, o nome desse desenho. Eu vou deixar ele aqui. Eu quero que cada um me fale qual é o nome desse desenho e coloque aqui, ó, nesse espaço. Puxa, porque a gente já aproveita e já está reforçando o conteúdo estudado. Então, aqui, na imagem 1, o que representa ali indicado pelo número 8? Então, aqui, ó, nós temos o número 8. Como é que eu vou saber? Para você adivinhar, descobrir, você vem aqui e vai ler essas legendas, tá bom? Para cada número tem uma legenda, por exemplo, o número 1, lanchonetes sanitários. Então, você vai descobrir o que é o 8, vai escrever aqui. Iniciando com letra maiúscula. Eu estou tendo muito probleminha com minha turma em relação a isso, tá, gente? Sempre que iniciar uma resposta, você tem que iniciar com letra maiúscula, independente da palavra, tá bom? Letra maiúscula, pronto. Segundo, na imagem 1, você consegue verificar se há algum lago, algum reservatório com água? Como você consegue identificá-lo? Então, você vem aqui, usa todas as ferramentas que você tiver para descobrir se tem o lago. Então, você vai dizer se tem o lago, se você consegue ver, e como você consegue identificá-lo. Terceiro, agora observe a imagem 2. Você consegue identificar a trilha e o lago? Por que será que isso acontece? Então, vamos aqui. Deixa eu ajudar vocês um pouco. Aqui, é provável que você não consiga ver nesse bosque
o lago e a trilha. Por quê? Nesse croquis, observe que ele foi feito apenas do bosque alemão. Então, aqui foi puxado o zoom, foi aproximado. Já aqui, nós temos uma imagem de várias ruas, de vários quarteirões, ou seja, já é como se fosse parte da cidade. Se você fosse passear nesse bosque, o que você gostaria de fazer primeiro? Então, aqui nós temos duas questões pessoais, tá? Quando tem o balãozinho para responder, você pode estar gravando o áudio e me enviando. Página 82, para aprender. Então, lá foi para começar e aqui para aprender. Croquis, planta cartográfica e mapa. Então, croquis, todos já sabem o que é, todos desenharam. Então, os croquis são representações planas e reduzidas de um lugar que podem mostrar vários detalhes, mas não é necessário que sejam precisos, ou seja, os croquis eles dão mais ou menos uma prévia de como é aquele lugar. Porém, pode ser que ele não mostre detalhadamente as ruas, o nome das ruas. Você mesmo pode elaborar um croquis do quarteirão onde fica sua casa, com base em sua memória, por exemplo. Então, aqui, o croquis, ele não precisa ser exatamente feito, não é? Somente de uma planta em uma folha, em um papel, em uma foto, né, retirada através de um avião, de um drone. Ele pode ser também imaginado e você vai fazendo tudo que tem no seu quarteirão, na sua rua, se tem praça. Observe o croquis do estádio Arena das Dunas, em Natal, capital do Rio Grande do Norte. O croquis possui vários detalhes sobre o estádio, mas não há informações sobre os arredores. Então, o que é que isso quer dizer? Que o croquis desenhou todo o estádio, com todas as alas, né, de cadeiras, porém, não desenhou a parte externa. Aí aqui, ó, por exemplo, tem a arena, anel leste, anel norte, anel oeste, anel sul. Mais uma vez, nós temos aqui ela que aparece aqui, para você que não conseguiu acertar, a Rosa dos Ventos com os pontos cardeais. Vamos lá, continuando. No entanto, deixa eu só retirar aqui. No entanto, há um tipo de representação que mostra outros detalhes e é mais fiel à realidade, que é a planta cartográfica. Na planta cartográfica, empregam-se símbolos para representar as formas da realidade. Desse modo, em vez de sempre desenharmos as estradas ou o formato de todas as árvores, podemos indicar as estradas por meio de linhas e as árvores com ícones ou áreas verdes. Além disso, a localização e o tamanho dos elementos são respeitados. Eles devem ser reduzidos proporcionalmente para ser desenhados. Então, a planta cartográfica, não é? Ela representa a realidade. Lá você vai encontrar, não é? O mais detalhado, estradas, becos, áreas verdes, diferente do croquis, né? Que o croquis pode ser especificamente mais um determinado lugar.
como por exemplo aí do estádio. Se pegássemos esse estádio e fizéssemos uma planta cartográfica, aí possivelmente é certo, quer dizer, é certo que teria as ruas que estão à sua volta. Observe a seguir uma planta em que aparece o estádio Arena das Dunas. Então, aqui, ó, esse estádio que nós vimos ali acima. E agora nós temos a parte, não é, externa do estádio, que são as ruas. Bem aqui nós temos as legendas. Então, aqui, ó, toda essa parte lilás é área construída. Para você poder entender o mapa, você tem que ler isso aqui, tá? O verde já está dizendo área verde. Aqui, complexo educacional. Opa, onde é que está? Está aqui. Estacionamento. Está aqui. Hospital, aparecem logo 3 aqui. Então, isso daqui é fazer o estudo da legenda. Hotel. Prédio público. Tá aqui. Temos 2. E, por último, restaurante, que é o garfo e a faca. Hoje, as pessoas podem não usar tanto isso aqui. Porém, muitas vezes, quando você entra numa cidade, você pega o seu celular e coloca no Google Maps ou algum aplicativo de localização, né? Você consegue ver dessa forma. Você pode não ter essa legenda. Aqui, na planta ao lado, podemos ver o estádio Arena das Dunas, as ruas que compõem o bairro de Lagoa Nova, em Natal, e ainda localizar restaurantes e hospitais, por exemplo. Os mapas também são precisos, mas geralmente representam uma área maior, sem muitos detalhes, como as ruas. Eles são importantes para localizar uma cidade dentro do estado, apresentar dados como vegetação, clima, economia, população e etc. Observe o mapa a seguir. Então, aqui nós temos o mapa, né, do estado do Rio Grande do Norte. E aqui nós temos a capital, que é Natal. Temos a legenda, temos a Rosa dos Ventos, bem aqui. Temos os estados, né, pelo menos o nome em volta. E aqui são todos os municípios devidamente divididos. Então, tem aqui, ó, limite entre municípios, essa linha fininha, e limite entre estados, né? Você percebe que ela dá uma leve enfatizada aqui na linha, ela fica mais grossa. Na próxima página, tanto as plantas quanto os mapas mostram uma visão vertical dos lugares, ou seja, uma imagem vista de cima, que representam geralmente os croquis também, mas nem sempre. Observe as semelhanças e as diferenças entre as imagens abaixo. Então, aqui nós estamos voltando lá lá no estudo anterior. Tá aqui, ó, visão frontal do estádio, né? Essa imagem aqui, no caso, ela é tirada de baixo, ela não foi tirada de cima, né? Então, a visão frontal é apenas a frente. Já aqui, olha, ela foi tirada de cima, porém, pegando mais o lado. Nesse caso, visão oblíqua. Visão oblíqua. Nesse daqui, é a mesma imagem do estádio,
Porém, é uma visão vertical, é visto, olha, bem de cima, como a tia falou. O detalhe é vertical, é quando você vê somente o telhadinho das casas e as ruas, ou seja, na oblíqua não tem como você ver as ruas todas em volta. Já no vertical, olha, você consegue ver todas as ruas. E aqui nós temos a imagem de satélite, com destaque para o município de Natal e o estado do Rio Grande do Norte. Então, aqui toda essa linha branca, Rio Grande do Norte, e aqui localizado Natal, que é beira-mar, no caso aqui é o oceano. Conforme você estudou no módulo anterior, as fotografias apresentam visões diferentes. As 3 primeiras imagens mostram o estádio Arena das Dunas, em Natal, mas com diferentes pontos de vista. Quando observamos a imagem 1, podemos perceber que ela foi tirada de frente por alguém que estava no chão, conforme eu falei para vocês. Esse tipo de ponto de vista chama-se visão frontal, ou seja, visão de ver frontal de frente. A imagem 2 mostra o estádio Arena das Dunas com uma visão de cima e de lado. Aqui, eu fui tirado de cima, ou seja, se eu estiver no chão aqui, por exemplo, não tem como eu fazer uma foto de cima. Por isso que se chama de cima e de lado, o que caracteriza a visão oblíqua. Já a terceira imagem 3, mostra o estádio visto de cima para baixo. Dizemos que a visão que temos dessa paisagem é uma visão vertical. A visão vertical nos permite observar apenas a parte de cima dos objetos, que foi como eu falei para vocês, né? Quando se tem uma imagem de uma visão vertical de uma cidade, você vai ver nada mais que telhadinhos e as divisões das ruas, dos quarteirões. Essa também a visão na imagem 4, que é a imagem de satélite do Rio Grande do Norte, onde se encontra Natal. Esses dois tipos de imagens são utilizados para a produção de plantas e mapas. Pronto, então, essa imagem aqui, 3, e a imagem 4, não é? Elas são usadas para a produção de plantas. Tia, mas é planta? Que planta é essa? É planta de plantar? Não, quando se fala planta, é para que estudar a localização. Igual essa página, essa daqui, ó. Aqui, ó, planta. Isso daqui é uma planta. É uma planta que fica nas proximidades do estádio Arena das Dunas. Na próxima página, observe imagens da Ponte da Amizade, que fica sobre o rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. E responda as questões. Então, aqui nós temos duas imagens. Letra A. Tem aí, ó, ponte, deixa eu logo ler aqui a legenda, não é isso? Então, na letra A, tem aí, na imagem 1, tem aí, Ponte da Amizade em 2015. E na imagem 2, Ponte da Amizade em 2018. Então, letra A. Qual das fotografias representa uma visão vertical? E por quê? Então, você já estudou, né, no capítulo anterior, a tia já reforçou aqui. E você vai estar observando qual das duas é uma visão vertical e vai explicar o porquê que ela é uma visão vertical. A tia já explicou, acabou de explicar agora há pouco, por quando é que acontece a visão vertical. B. Qual das plantas abaixo representa melhor a fotografia vertical da Ponte da Amizade? Justifique sua resposta. Então, aqui nós temos fronteira entre Brasil e Paraguai. Observe bem aqui, ó.
e fronteira entre Brasil e Paraguai, 2018-2018. Então, aqui, ó, nós temos a mesma localização. Porém, está faltando um item aqui. Então, você vai responder essa pergunta aqui abaixo, iniciando com letra maiúscula, não é? Qual das plantas abaixo representa melhor a fotografia da ponte da amizade? Questão 2, aqui. Destaque as peças do material complementar 2 na página 171. Observe-as atentamente. Uma representa a imagem de satélite e a outra é um mapa relacionado a ela. Junte as suas peças com a de um ou mais colegas e brinque do jogo da memória. Mas atenção, vocês devem juntar uma imagem de satélite com um mapa. Pronto, então aí vocês viram que no caso era para brincar com o colega, não é isso? Mas que infelizmente não vai ter como. Então, vai ficar um jogo menor, mas dá de você brincar. Por quê? Porque nós temos o arquipélago das maravilhas, não é? Tem tanto a imagem do satélite quanto o mapa. Tem a ilha de Marajó, tanto as fotos do satélite quanto o mapa. A Ilha Grande e a ilha de Taparica. Então, vocês vão poder recortar elas. E o jogo da memória, você já sabe como que acontece. Virar todas as cartas para baixo e vai desvirando, tentando descobrir o casal de cartas, tá bom? Aprendendo a ler plantas e mapas. Para compreender as informações presentes em uma planta ou em um mapa, é necessário conhecer a linguagem que é utilizada. É preciso ler mais do que o título. Você saberia dizer que elementos são essenciais para a leitura de plantas e mapas? É o que vamos ver a seguir. Então, aqui a tia deu uma explicadinha agora há pouco, não é? Então, tem o título, que indica o que está representando, Rio de Janeiro, parte do bairro de Copacabana. Legenda, né? Explica o que cada símbolo ou cor do mapa, da planta, mapa, significa. Então, aqui tem a legenda, a área construída, são todos esses pontos de cor lilás. A área verde, então não precisa nem indicar, ó, todos esses pontinhos verdes, aqui são áreas verdes. Praia, areia. Estação de metrô, onde tem aqui a letrinha M. Hotel, olha quantos hotéis nós temos aqui, tem vários, tá vendo? Escola, nós temos duas, isso mesmo, uma, duas. E restaurante, restaurante que mais tem, restaurante e o hotel. E aqui nós temos o Oceano Atlântico, né, que é o mar. Aqui, então tudo isso tem leitura. Escala indica quantas vezes o espaço foi reduzido na representação. Neste exemplo, houve uma redução de 10.000 vezes para que o espaço real pudesse ser representado nessa página. Ou seja, é como quem se fosse pegado o espaço e tivesse feito uma miniatura daquela região. Porque o que acontece? Se você fosse colocar em tamanho real, não teria papel que coubesse tudo isso. Por isso, aí você diz, ah, mas é um lugar pequeno, né? Tinha um lugarzinho pequeno. Não, não é. É porque, como foi reduzido, você acha que é localidade pequena.
Aqui temos quem, que a tia sempre fala, a rosa dos ventos. É uma figura que indica diferentes direções. Nestas são apresentados os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste. Lembrando que esses pontos cardeais dão origem aos pontos colaterais, tá? Para finalizar aqui, primeiro, quais são os elementos essenciais para a leitura de plantas de mapas? Que elementos são esses? Tá aqui, ó, rosa dos ventos, a escala, a legenda e o título. Vamos para o segundo. Para saber o que cada símbolo e cor representa na planta, devemos olhar. Ou seja, para mim saber o que é que representa cada item desse daqui, eu vou olhar o quê? Eu vou consultar o que aqui? A escala, a rosa dos ventos, o título, a legenda. Então, você vem aqui, ó, tem a escala, a rosa dos ventos, a legenda. Você vai marcar o que é que significa cada símbolo, qual é o nome que recebe, escala, rosa dos ventos ou legenda. Terceiro, de acordo com a planta, você vai olhar lá e vai responder, letra A. O que significa a cor cinza? Então, aqui, cinza, no caso, vai ser tido essa parte aqui que a tia estava denominando de laranja, ou de lilás, perdão. Então, essa parte aqui vai ser a parte cinza. O que significam os símbolos abaixo? Então, você vai lá ver o que é que significa esse e esse. Letra C. Quantas escolas aparecem representadas na planta? Então, você vem aqui, faz a leitura dessa imagem, observa qual que representa a escola e vê quantas tem. Quarto, escreva um título para o mapa abaixo. Então, aqui, o que é que vocês têm que ver? Foca aqui. Nós temos, fica aqui, ó, fica a Venezuela de um lado, fica próximo a Amazônia. Do outro lado tem a Guiana e aqui tem o Pará. Então, você vai tentar descobrir o nome desse lugar, desse estado, que você vai descrever. Que eu posso pegar e fazer parecido com esse aqui de cima? Pode, só que você vai usar o nome. Então, lá, estado tal, tá bom? Porque não tem como especificar o nome de um lugar. Para que serve a escala de um mapa? Então, você vai indicar, a tia já explicou lá acima também, agora é hora de pensar um pouquinho. Para que serve a escala de um mapa? Essa escala aqui, ela já é diferente. Então, hoje vamos finalizar a nossa atividade aqui na página 87.